Atualmente, a educação superior pública brasileira vem sofrendo cortes profundos no seu orçamento. Caso esse panorama se mantenha ou se agrave, de que maneira sua chapa pretende lidar com essa questão, de modo a manter a qualidade, o funcionamento e a expansão do ICT Unifesp? Infelizmente, essa realidade está impactando muito mesmo o orçamento das universidades federais. A gente considera que é um dos maiores ataques da história com relação à universidade pública no Brasil e infelizmente ela atinge e não há nenhuma das mais de 500 instituições de ensino superior federal que não está passando por esse grande problema. Para nós, e quando a gente resolveu candidatar com a chapa Prímula, o que mais nos tocava era a questão da consolidação. Essa é a nossa prioridade, mais do que pensar em expansão. Não que a gente não vá um dia falar, né, das questões de expansão, mas para nós há uma dificuldade muito grande de entender de fato como que está o orçamento da Unifesp como um todo e também do ICT. Então, se a gente não tem a clareza com relação a esse orçamento, como que está a questão da verba de custeio, a verba de capital e de outras fontes que a gente possui de captação, a gente não tem como sequer fazer um mínimo de planejamento. E a gente entende que isso acontece com os docentes, com os técnicos, com os estudantes, esse desconhecimento real de quanto que a gente está gerenciando e de que forma e o que é a nossa prioridade ou não. Então, para nós, é essencial que a gente tenha clareza e se faça, de fato, um orçamento participativo, que não é apenas mostrar, né, o que a gente tem na internet de verba de custeio de capital. A gente precisa entender isso e debater sobre isso e quais são as nossas prioridades e de onde está vindo outras intervenções aí com relação a verbas que a gente não sabe como está muito nebulosa. Então, para nós, a transparência é algo que não é só uma retórica, ela é de fato e ela vai estruturar as nossas ações. Essa é a primeira questão que a gente deve trabalhar, é entender esse orçamento. A partir do momento que a gente consegue detectar a gravidade da nossa situação ou alguns pontos que a gente pode lidar melhor com esse orçamento, a gente vai fazer a participação e nós vamos decidir junto o que é melhor e o que é prioritário. Quais as principais dificuldades do BCT? Quais as propostas da chapa para saná-las? Bom, o BCT, quando a gente assumiu, e eu e o Thiago, a gente teve um papel protagonista na organização dele, de uma situação muito lastimável em termos de registro acadêmico e uma série de ações que não tinham feito de registro no MEC, de unidades curriculares. Então, esse ponto alto, que é a flexibilização, ela foi conquistada e ela deve ser mantida. No entanto, o que mais nos preocupa agora é que consolidar os projetos pedagógicos? A questão realmente didática e pedagógica, a questão do oferecimento de certas unidades curriculares apenas no integral, que inviabiliza algumas ações no noturno. Então, para nós, assim, o que está pegando, assim, o que é mais crucial no BCT é a dimensão pedagógica. E, para a gente entender melhor isso, uma outra lacuna que tem na gestão acadêmica agora é a criação de indicadores, a transparência também, a ineficiência do que está previsto no seu projeto pedagógico, que é o Programa de Orientação Acadêmica, o POA. Então, a chapa Prímula vem colocando isso como prioridade na gestão. Trabalhar melhor a questão pedagógica, implementar de fato o POA, que é o Programa de Orientação Acadêmica, e fazer de fato acontecer através das estratégias que a gente já tem colocado, tanto no nosso Facebook quanto no site, em termos de proposta, com relação à interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade é o que nos diferencia. Se a gente não está conseguindo articular isso nas nossas ações, trabalhando com projetos, entendendo o que cada docente faz, o que os estudantes estão fazendo, a gente acaba desvalorizando aquilo que é o nosso grande potencial e o que nos define. Isso é a prioridade para a gente lidar com essas duas questões. Mas, fundamentalmente, a questão pedagógica, que está trazendo problemas na saúde mental dos estudantes e minando a criatividade desses. Os alunos de graduação do BCT Noturno não têm garantido o curso de formação específica no seu período. Como garantir a esses estudantes, cuja maioria encontra-se em dupla jornada, trabalho e estudo, a possibilidade de fazer curso específico à noite? A única forma de garantir que eles façam curso específico é colocando os cursos de formação específica no noturno.
Para nós, da Chapa Prímula, a gente já tem 3 sinalizações que nos parecem viáveis para implementação de médio prazo, até um prazo mais curto, né? Que é o curso de matemática computacional, inclusive para lidar com a crise que ele sofre, o curso de ciência da computação e o curso de engenharia da computação, e que a gente vai batalhar aí pelo menos mais 2 vagas de docentes para aumentar a oferta de vagas deles, que também é insuficiente, de 25 vagas, isso vai gerar um problema também para o Instituto no futuro. Então, para nós, da Chapa Prímula, a gente sempre teve essa questão de priorizar o curso noturno. Nós sabemos que nós somos um instituto que formou-se com verbas do Reúne, e o Reúne é explícito, claro, ele quer consolidar o que está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é um ensino superior, noturno, que tenha os mesmos padrões de qualidade dos outros turnos. E isso não é uma coisa de bondade, isso aí é legal. Nós, no Brasil, temos essa especificação de também investir nos cursos noturnos. É nossa obrigação, enquanto uma universidade pública federal, nos lançarmos no aprimoramento disso. Então, para nós, já é muito claro, nós vamos trabalhar firmemente no oferecimento de, pelo menos no início, enquanto a gente ainda não sabe a questão de recursos, enquanto a gente ainda não trabalhou questões de outras contratações, enfim, na articulação desses 3 cursos no primeiro momento. Em que patamar de excelência o ICT encontra-se hoje? Caso sua chapa seja indicada, ao término do seu mandato, em que patamar imagina que o ICT estará? A gente, é isso que é a grande lacuna do Instituto. Nós intuímos que somos e fazemos um monte de coisa, mas a gente não tem construído indicadores que nos dão a credibilidade de dizer em que grau de excelência que a gente está. E esses indicadores e para nós, eles devem ser mais amplos do que a publicação em certas revistas, o número de pesquisas feito aqui. Os indicadores para nós de excelência, eles também são socialmente referenciados. Então, a gente precisa saber número de evasão, questões de saúde também dos estudantes, nós devemos saber fluxo de entrada, fluxo de saída, nós devemos saber o quanto que nossas pesquisas estão impactando a comunidade, nós devemos saber em que termos que a gente está lidando com a extensão acadêmica, atividades culturais, tudo isso para nós, não apenas a pesquisa, mas a pesquisa também, que é super importante, faz parte dessa busca pela excelência, que muitas vezes não está atrelada a indicadores internacionais. Então, esse trabalho junto à reitoria, que também já está construindo alguns indicadores, é fundamental, mas nós temos que criar o nosso. Por quê? Porque nós temos um curso de entrada diferenciado. Ele nos dá uma série de outras características que os indicadores que podem ser construídos na reitoria não dão. Nós também estamos preocupados com a questão da empregabilidade do nosso estudante. Isso tudo a gente consegue mensurar a partir do momento que a gente tiver realmente as estatísticas e os indicadores. E para a gente, esse preceito de excelência, ele não está apenas atrelado ao número de publicações. A maioria dos indicadores que a gente tem, nacionais e internacionais, lidam com questões de citação em revistas e questões de publicação de pesquisa científica. Para a gente, uma universidade pública, ela é excelente se ela cumprir em todas as suas formas a articulação entre pesquisa, ensino e extensão, de maneira a impactar positivamente a sociedade.